todas e a todos, excelências, como já foi referido, trago as palavras que o professor Dr. Guilherme Oliveira Martins preparou para esta ocasião, não fosse, como já foi referido, a urgência que o levou a outro lugar. Começo assim. Agradeço ao professor José Eduardo Franco a iniciativa de fazer regressar aos nossos dias um mestre fundamental. O padre Manuel Antunes teve um papel essencial ainda antes de 1974, na preparação da democracia. Os seus textos são um exemplo que não podemos esquecer. De facto, considerava ser indispensável garantir que a liberdade, o bem comum e a cidadania ativa fossem, numa sociedade pluralista, as traves mestras da abertura, da emancipação e da liberdade da cultura. Assim, foi um dos membros ativos da Comissão Portuguesa do Congresso para a Liberdade da Cultura, que tanta importância teve na preparação da democracia portuguesa, estando em combates muito difíceis nos anos 60 e 70, antes dessa revolução, que ele analisou como mais ninguém neste livrinho sublime a que chama Repensar Portugal. Também Luís Lins Sintra disse, de modo muito claro, e reitero as palavras que o Sr. Presidente já trouxe entre nós, leiam Repensar Portugal. É um livro importantíssimo, quase diria, é único pela reflexão e pelo espírito que o anima. Era a democracia que estava em causa. Era a sua concretização que deveria ser objeto de reflexão e ação, uma vez que, e citamos Manuel Antunes, a democracia é preciso merecê-la. Não pode constituir dádiva generosa de um dia trazida nas espingardas não disparadas e nos cravos não manchados de sangue do movimento das Forças Armadas. A democracia é necessário traduzi-la pelo esforço de todos, mas sobretudo daqueles a quem assiste maior responsabilidade política, social, económica e cultural. A democracia é necessário traduzi-la nos factos e nas instituições que objetivem e encarnem a verdade, a justiça, a fraternidade e a liberdade de uma comunidade verdadeiramente humana. Fim de citação. A atualidade desta reflexão do padre Manuel Antunes põe-nos perante o tema atualíssimo da democracia, quando espreitam um pouco por toda a parte as tentações imediatistas e populistas, sob a falsa invocação do mero formalismo do voto. A legitimidade do voto é fundamental, mas tem de ser completada pela mediação permanente nas instituições democráticas. Os cidadãos têm de ser representados e de participar, têm de se sentir legitimados. Se o nosso autor não pôde antecipar o mundo das redes sociais ou das fake news, das notícias falsas, conhecia muito bem os instrumentos subtilmente perigosos dos reflexos condicionados e das lavagens ao cérebro. De facto, o grande irmão de George Orwell aparece onde menos se espera e o admirável mundo novo de Huxley esconde as maiores perversidades anti-humanas. Que projeto de esperança para Portugal? Constitui um conjunto de alertas que se projetam no nosso tempo e que permitem encontrar respostas atuais sem diabolizar os instrumentos novos de que dispomos. O que importa é não confundir meios e fins, de modo a colocar a dignidade humana no centro da vida democrática. Os seres humanos devem ser cidadãos e não súbditos. Daí que uma revolução moral preocupasse este grande pedagogo da democracia. A justiça, a solidariedade, a liberdade e a honestidade deverão, por isso, orientar a vida das instituições, de modo realista, como diz Manuel Antunes, renovando as instituições existentes e não apenas mudando-lhe os nomes e criando outras que se imponham. Partindo do país real e dos seus dualismos e limitações, há que encontrar alternativas, compreendendo a democracia como, e citamos novamente o mestre, um conceito axiológico e dinâmico, isto é, de ordem moral, mas sujeito às vicissitudes das situações concretas, em que é preciso venha a encarnar e a objetivar sem leis, regulamentos e costumes, em determinado espaço-tempo, que é um conceito de gradual ascensão histórica, sujeito, por conseguinte, ao acontecedoiro dos 2 passos para a frente e um para trás, que é um conceito que se define na prática
soberana, pela participação cada vez mais larga e profunda, cada vez mais extensa e intensa, cada vez mais consciente e estruturada nos bens e nos serviços, nos direitos e nos deveres, nas prestações e nas obrigações de todos para com a comunidade e da comunidade para com todos, que é um conceito operativo de um sistema que vive em função do meio em que historicamente se implanta. Fim de citação. A liberdade política, a justiça social e a gestão da prosperidade geral têm de se ligar numa lógica humanizadora. Nesse sentido, o padre Manuel Antunes definiu uma agenda que pressupunha não encarar o Estado como um novo Leviatã, produtor, planificador, omnipresente e invasor da esfera privada, pelo que se tornaria imperativo desburocratizar, desjudicializar, desclientelizar e descentralizar. Interiorizar a democracia obrigaria a assegurar a sua vivência no Estado e na sociedade civil. Ao Estado competiria revelar-se como consciência crítica da nação na sua realidade de ser coletivo histórico. Não pode haver democracia sem haver consciência cívica, sem haver instituições representativas e mediadoras. Só desse modo poderemos precaver-nos contra os perigos de manipulações e de condicionamentos ilegítimos. No tempo em que a complexidade é a marca indelével do progresso humano, não podemos cair na tentação de resumir tudo à caricatura de realidade. Veja-se o que acontece quando a via referendária se sobrepõe à ponderação rigorosa das consequências de decisões difíceis, que não podem ficar prisioneiras da tirania do número, da indiferença ou da demagogia. É preciso tempo e reflexão. Citamos novamente Manuel Antunes. Sem crítica, a cultura instala-se no uniforme sem inspiração, no escolasticismo sem vontade essencial, no dogmatismo sem nervo de verdade. E por isso mesmo, no constante apelo à força do braço secular. Sem crítica, a querela instala-se de modo fútil, na rua e no palácio, na academia e na caserna, na cidade e no campo, durante a vida e pós-mortem. Fim de citação. Lendo este texto e alargando a uma dimensão mais vasta do que o âmbito nacional, estamos perante um documento crucial para os dias que correm. O padre Manuel Antunes compreendia muito bem o género humano e a vida das sociedades, e daí a pertinência e intemporalidade de repensar Portugal. E impõe-se a pergunta: em que consiste o bem comum? Coloca-se Manuel Antunes a responder: na existência de estruturas e instituições que em determinada fase histórica sirvam ao uso, à dignidade e à dignificação da comunidade, na vontade de solidariedade que une todos os membros dessa comunidade, de forma que todos participem na devida proporção desse objetivo fundamental. Fim de citação. A encíclica Pacem Terras, de João XXIII, e a Constituição Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, são claras nesse sentido. Importa cortar o passo à alternância entre anarquia e tirania. Uma comunidade pode ser feliz sem viver propriamente numa abundância material de lés a lés. Em suma, num tempo em que tanto se fala de austeridade, importa insistir na noção de sobriedade, que previne o desperdício e a corrupção, a injustiça e a exclusão, a desigualdade e a fragmentação social. À democracia e ao bem comum haverá ainda de juntar um destino a cumprir: a universalidade. Que sentido teria a iminente dignidade humana se não fosse um valor universal? Cada homem é uma exceção, dizia Kierkegaard, também cada povo. E não fugimos à regra. A maior necessidade é, assim, uma renascença, ou seja, vontade de retomar um certo fio de outros dados e dados que outros quebraram. E é de cultura que devemos falar, de abertura de horizontes, de Europa e de mundo da língua portuguesa. Eduardo Lourenço chamou-lhe heterodoxia, no sentido de liberdade de espírito. Citamos: um país, na verdade, culto
e com cerca de 1 milénio de história vivida atrás de si, e que história, só se demitindo por completo e por completo desistindo de existir como um animal esgotado que se deita para morrer e deixará contar no concerto dos povos, antes não. Eis o grande desafio a que temos de responder. Obrigado pela vossa atenção.